Bom, boa tarde então. Hoje a aula é sobre função afim, que é um tipo de função, né? É só um tipo especial de função. Na aula passada a gente estudou função, e agora a gente vê um tipo específico de função. Bom, como a gente viu na aula passada, uma função é uma brincadeira entre dois conjuntos, né? É eu corresponder os elementos de um conjunto em outro conjunto. Só que essa correspondência entre os elementos vão estar condicionada a algumas regras, né? Por exemplo, eu vou ter que definir quem que é o conjunto que eu vou chamar de domínio e quem que é o conjunto que eu vou chamar de contradomínio. A partir dessa definição, a gente consegue verificar se a correspondência entre os elementos formam uma função, né? Então, lembrando que para ser função, todos os elementos do conjunto que eu defini como domínio tem que ter ali uma relação com um elemento do contradomínio. E essa relação tem que ser única. Basta isso para ser função. Beleza. Então todos os tipos de função que a gente vai estudar a partir de agora vai responder, ou vai respeitar, na verdade, né, a essas condições. Então, inclusive, a função afim, que é a primeira função e talvez a função mais simples aí que a gente pode definir. Beleza. Então, o que seria uma função afim? Vou aproveitar já isso aqui, né, que está aqui mesmo. Mas o que seria uma função afim, né? Bom, de novo, ela também vai ser uma correspondência entre duas grandezas, tá? Ou entre dois conjuntos numéricos. Geralmente a gente fala de correspondência entre grandezas, né? A gente vai ter uma grandeza desse lado, uma grandeza aqui, em sua forma numérica, e depois uma grandeza aqui. Então a gente vai começar a fazer a correspondência entre essa grandeza, né? Entre os valores dessa grandeza, em certos instantes. Aí o que seria uma função afim? A função afim é uma função, né? Ou é uma correspondência proporcional. É uma correspondência proporcional. Pode ser diretamente ou inversamente. Ou seja, a função afim, a partir de um ponto de início, né, que ela começa a ser proporcional. A função afim vai ser assim, ó. Se eu te dou um valor aqui, ele vai corresponder a um do outro lado. O próximo valor, sei lá, um 4, ele tem que corresponder a um valor proporcional desse lado aqui. Tá? Então vai existir ali um coeficiente de proporção que faz essas correspondências. Então, o que acontece aqui na verdade? Se eu crescer aqui uma grandeza, a outra do outro lado vai responder, a partir de um ponto de início, a outra do outro lado vai responder de forma proporcional. Ou ela cresce junto, ou ela decresce junto. Tá? Então uma cresce, a outra cresce, ou uma cresce e a outra decresce. Então um exemplo clássico, muito clássico, apesar da gente estar até longe ultimamente de entender isso aí, de usar no caso, né? Não de entender. Mas é o táxi, né? É o táxi. Então olha só, para a gente fazer a correspondência entre as grandezas, a gente precisa de um valor de start, né? E é exatamente esse start que aparece nos exercícios. Então vamos aproveitar aqui um espaço. Olha só o táxi, né? Geralmente, quando a gente entra no táxi, a gente já paga algum valor inicial, né? Vamos colocar ali R$5 inicial. Então, olha só. Eu comecei de R$5. Tá vendo? A partir desses 5, eu vou corresponder duas grandezas. A partir desses 5 aí. E a gente vai verificar se a correspondência entre as grandezas respeita a proporcionalidade, né? Mas que grandezas eu quero verificar aqui, ó? O valor pago e os quilômetros rodados. Então, valor
e quilômetro. Então vamos supor que a cada quilômetro rodado eu tenho que pagar mais R$2 de corrida. Então 1 quilômetro R$2, 2 quilômetros R$4, 3 quilômetros R$6, 4 quilômetros R$8. Então veja só, né? A gente tem duas grandezas aqui: valor, quantidade em dinheiro, né? E quilômetro, que é o espaço variando. Quando eu cresço aqui os quilômetros rodados, eu também tenho que pagar mais. Então essas grandezas aqui, valor e quilômetro rodado, elas se relacionam diretamente, né? Elas têm uma relação diretamente proporcional. Não é verdade? Então veja só, né? Mas quanto eu vou pagar ao final? No final, na verdade, está condicionado a esse 5 inicial ainda. Então isso aqui é uma parte, né? Se eu rodar 4 km, eu vou pagar quanto? R$8. Só que mais 5. Mais 5. Eu vou pagar 13 no final, né? Mais 5. Se eu rodar 3 km, eu vou pagar quanto? R$6, porque é R$2 por quilômetro. Só que vai ser R$6 mais 5, porque eu tenho 5 inicial. Se eu rodar 2 km, eu vou pagar quanto? R$4 mais 5, então R$9. Então veja que a partir de um ponto de início é que as grandezas se correspondem diretamente ou inversamente na forma proporcional, né? Então veja que se eu tivesse a soma aqui mesmo, ó, 5 mais 2 dá 7. 5 mais 4 vai dar 9. 5 mais 6 vai dar 11. Aqui vai dar 13, né? De qualquer forma, a gente tem uma correspondência entre o valor pago e o quilômetro rodado, eles estão correspondendo, né? Mas a forma não é diretamente proporcional. Por quê? Porque para ser diretamente proporcional, eu preciso encontrar uma constante de proporcionalidade. E a constante só estaria envolvida entre as grandezas sem esse 5 aqui. Sem esse 5 aparecer. Por quê, né? Porque ó, se eu dividir 2 por 1, eu vou encontrar 2. Se eu dividir 4 por 2, eu vou encontrar 2. Se eu dividir 6 por 3, eu vou encontrar 2. Se eu dividir 8 por 4, eu vou encontrar 2. Então a gente vê que os valores que se correspondem, eles mantêm uma razão. Eles mantêm uma certa razão. E isso não vai acontecer quando a gente soma esses R$5. Tá? Apesar das grandezas crescerem junto, né? Mas elas não correspondem de forma proporcional. A forma proporcional só acontece aqui sem essa soma de valor. Ou seja, a partir de um ponto de início, eu tenho ali as grandezas crescendo de forma proporcional. Eu posso desconsiderar inicialmente e considerar no final. Beleza? Isso é a função afim. Tá? Esse tipo de correspondência entre duas grandezas que vão variar de forma proporcional, então diretamente ou inversamente proporcional, a partir de um ponto de início, define a função afim. Então, vejam que a maioria dos problemas envolvendo função afim vai envolver exatamente esse conceito. Entre eu envolver duas grandezas, analisar a proporcionalidade delas e depois perguntar algo, né? Algo que vai estar muito à frente da minha análise, né? A gente consegue fazer uma análise assim com poucos valores, mas aí ele vai pedir um valor muito alto ou um valor assim meio chato de ser determinado à mão. Então, para isso eu preciso estudar a função afim. Então, beleza, entendido isso? Vamos ver a forma algébrica dessa função, né? Então vai funcionar assim, ó. A gente viu que lá no valor de táxi, eu apaguei, mas nem devia ter apagado, né? Vou escrever aqui, ó. Então fica assim, né? Fica aqui valor e o quilômetro, né? Vou colocar ao contrário aqui. Quilômetro rodado e o valor a ser pago. Então a gente viu que no táxi estava assim, ó. 1 quilômetro, R$2. 2 quilômetros, R$4. 3 quilômetros, R$6. 4 quilômetros, R$8. Só que isso não era final, né? Precisava de adicionar mais 5 em cada um. Então mais 5
mais 5, mais 5, mais 5. Então aqui vai dar 7, aqui vai dar 9, aqui dá 6, aqui dá 5. Então repare esse primeiro aqui, né? O primeiro, na verdade, a gente pode falar que é 2 vezes 1 mais 5. O segundo, a gente pode falar que é 2 vezes 2 mais 5. O terceiro, 3 vezes 2 mais 5. Primeiro eu vou inverter aqui. Primeiro eu vou colocar 1 vezes 2 mais 5. O quarto eu posso falar que é 4 vezes 2 mais 5. O quinto, então, seria 5 vezes 2 mais 5. Então, ó, a gente vê que vai surgir quem aqui? Vai surgir um valor fixo. Vai surgir um valor fixo, que é esse 2, que seria ali até uma constante de proporção, né? Vai surgir esse valor fixo, que vai multiplicar exatamente pelos quilômetros rodados, e eu vou somar novamente com o valor fixo. Então, ó, eu vou ter dois valores fixos, o 2 e o 5. Né? Então, valores conhecidos, né? E quem eu vou desconhecer, na verdade? Eu vou desconhecer exatamente os quilômetros rodados. Não é verdade? Então, o valor a ser pago depende de quantos quilômetros rodei. Então, na verdade, eu desconheço os quilômetros rodados. Mas quando eu rodar tal quantidade de quilômetros, aí sim, né, eu vou ter. Mas inicialmente eu desconheço. Quem que eu vou conhecer? Somente que eu vou ter que multiplicar por 2 o quanto de quilômetro rodei e depois ao final somar com 5. Então são dois valores conhecidos para dois desconhecidos também, porque quem eu desconheço além dos quilômetros? Eu desconheço também o valor a ser pago. O valor a ser pago depende de quem? Depende dos quilômetros rodados. Beleza? Então, ó, isso descreve exatamente o que é uma função afim. A função afim está aqui, então, ó, a forma algébrica dela. Eu tenho um valor conhecido, que eu vou chamar de A, que multiplica a minha variável x. E eu vou ter outro valor conhecido que vai somar essa multiplicação. Então, são dois valores conhecidos para dois desconhecidos. Quem que é o outro desconhecido? Uma outra grandeza. Então eu estou tentando corresponder duas grandezas, ó, f de x e x, fazendo a correspondência entre duas grandezas, onde a f de x ela vai se transformar exatamente, ela vai ser exatamente ax mais b, tá? E só por esse exemplo aí do táxi, a gente já consegue entender o conceito de variável independente e variável dependente. Quem que depende de quem? Para eu saber o quanto eu vou pagar, né, o valor da corrida, do táxi, eu preciso conhecer quantos quilômetros eu rodei. Não é verdade? Então, na verdade, ali, ó, quem está dependendo do quê? O valor depende dos quilômetros. Aqui é também exatamente a mesma coisa. A variável x e a variável y, né, que no caso aqui é uma f de x, porque a gente está falando de função, a gente vai ter a seguinte relação, ó. O f de x vai depender de x. Beleza? Então essa f de x, que também ela pode ser substituída por um y, ela vai ser a variável dependente. Variável dependente. Por que é dependente? Porque para a gente descobrir os valores dela, depende da gente saber o valor de x. Então, a variável x é independente. Exatamente o que acontece aqui aonde? No exemplo do táxi. Então, repare o seguinte também, né? Só é uma função afim, ou uma função polinomial do primeiro grau, quando A, esse número que multiplica o x, ele é diferente de zero. Senão a gente não tem uma função afim em mãos. Beleza? Então, vamos ver uns exemplos, né? Olha aqui
exemplos de função afim fora aquele do táxi, né? Exemplos de função afim, ó. Aqui, ó, f de x igual a 2x mais 1, f de x igual a 3x, 3 menos 2x, f de x igual a 2 terços de x menos 5 e f de x igual a 4x. Cada uma dessas funções vão ter dois valores conhecidos já, né? E dois valores desconhecidos. Quem são os valores desconhecidos? A f de x e a x. Agora, esses valores desconhecidos aí em cada função é 1, né? Então, ó, todo o número que multiplica x vai ser exatamente o meu a. Então, quem multiplica o meu x aqui na primeira função? O 2. Quem fica sozinho, né? Quem fica sozinho? O 1. Ele vai ser igual a b. No segundo, ó, ele só está permutado, tá? Ele não está na ordem que a gente conhece geralmente. Mas aqui, ó, quem que multiplica o x? O menos 2. Quem está sozinho? O 3. O próximo. Quem multiplica o x? O 2 terços. Quem está sozinho? O menos 5. Então, repare que o sinal é conduzido também, né? E aqui, ó, quem multiplica o x? O 4. Lembrando que o a nunca pode ser 0. O a nunca pode ser 0, tá? Pra gente definir, na verdade, o a nunca pode ser 0 quando a gente está falando de função no primeiro grau. Se ele for 0, ele é outro tipo de função. Então, o a aqui é igual a 4 e cadê o b? O b não aparece. Então, o b a gente só pode concluir que ele é igual a 0. Então, ó, o que é uma função afim? É uma função que a partir de um ponto inicial, a partir de um start, né, a gente vai ter a correspondência proporcional entre duas grandezas. Então, só lembrar do exemplo do táxi. A partir dos R$5, as grandezas começam a corresponder de forma proporcional. Eu simplesmente posso desconsiderar aquele 5, na verdade, né? Eu desconsidero ele e depois eu somo ele no final. Então, beleza. Isso é uma função afim. Mas toda função ela tem a forma algébrica dela, que seria simplesmente a lei de formação. E ela vai poder ser apresentada para a gente na forma de tabela, em diagrama de Venn, em gráficos. O que a gente interessa, a partir do primeiro estudo de função, né, função na forma primitiva mesmo, depois que a gente estudou função, o que vai interessar para a gente mesmo são só duas formas. A representação algébrica, e não de todas as funções, porque nem todas as funções a gente consegue uma descrição legal dela, né? Mas o que a gente vai estar atento é a descrição algébrica dela, a forma algébrica dela e a forma gráfica. Então a função afim, ela tem essa forma algébrica aqui, e essa forma algébrica ela se relaciona com alguma forma gráfica, ou seja, um certo desenho, né? Uma curva. E o gráfico da função afim é uma reta. Então o gráfico da função afim é uma reta. Então é vice-versa. Toda vez que a gente vê um gráfico, uma reta, a gente vai ter uma função afim. Na verdade, o gráfico de uma função afim, ele é uma reta oblíqua, tá? Ele é uma reta oblíqua. Oblíqua. Oblíqua aos eixos. Então, aos eixos ordenados, né? Quando a gente está falando de plano cartesiano. Então, aquele plano x e y, se nós estamos em frente a uma reta oblíqua a eles, ou seja, o que é oblíqua, né? Oblíqua é uma reta que não é paralela a nenhum dos eixos. Então, não é paralela e nem perpendicular a nenhum dos eixos. Seria algo transversal. Como a gente está falando de reta, basta 2 pontos para determinar a reta. Então, 2 pontos determinam uma reta. Isso para a geometria plana. Na geometria analítica, a gente pode ir além.
Claro que a geometria analítica ela vai também entender que dois pontos determinam uma reta, mas a gente vai na geometria analítica usar muito da inclinação dessa reta. Porque como ela é oblíqua, né? O que é oblíquo, né? Ficar um pouquinho mais claro. Oblíquo é algo assim, ó. Eu tenho lá o plano cartesiano, e oblíquo vai ser algo que cruza os dois, né? Que cruza os dois. Então ele não fica só por conta de cruzar um, ele vai cruzar exatamente os dois. Então isso seria oblíquo, isso seria oblíquo, isso também, e por aí vai. Então isso é oblíquo. Então veja que quando eu tenho uma reta oblíqua aos eixos, a gente vai ter ela inclinada, né? Ela inclinada. E a gente vai ter então essa inclinação, na verdade, que eu estou olhando só para o eixo X, né? Ela vai ser inclinada ao X, ela vai ser inclinada aos dois eixos. A gente vai olhar para o eixo X. Então a gente vai ter um ângulo, né? Toda vez que a gente tem uma inclinação, a gente tem um ângulo. A gente tem um espaço aqui, ó. Esse espaço é possível mensurá-lo a partir de um ângulo. Então, para a geometria analítica é mais interessante a gente olhar essa inclinação em um ponto da reta. Então, a reta é constituída de diversos pontos, infinitos pontos, né? Então, um ponto e essa inclinação já é suficiente para a reta. Outro modo de determinar essa reta é 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu venho e carrego ali, tum, e faço a inclinação. Faço a reta, né, no caso. Coordenados. Então, tudo bem. Então, a gente entendeu o que é uma função. A gente entendeu como é a forma gráfica. Então agora a gente vai construir o gráfico, né? Vamos construir esse gráfico aí. Então, construção do gráfico, né? Bom, a partir de 2 pontos da reta já é suficiente para eu determinar o gráfico. Agora a gente precisa então entender um pouquinho de novo o que é função, né? Ou a forma gráfica da função. Toda vez que a gente tem um gráfico, então vamos fazer aqui, ó. Na verdade, toda vez que a gente está no plano cartesiano, todo plano cartesiano, que é lá aquele encontro entre o eixo x e y, ou abscissa e ordenada, esse plano cartesiano, por ser um plano, ele é constituído de infinitos pontos. Então, ele é um conjunto de pontos. Então, qual é a vantagem da gente usar esse plano cartesiano? A vantagem é que a gente consegue identificar esses pontos. Então, a gente consegue localizá-lo, né? Então, assim, ó, a diferença desse ponto rosa para outro ponto rosa, qual é? Os dois são ponto rosa, é a localização deles. Mas como eu consigo localizá-los? Bom, o plano cartesiano permite isso pra gente, ó. Bom, esse aqui, eu vou dizer que ele, sei lá, ele está aqui em 2, então a 2 metros, vamos dizer assim, né? 2 metros da origem, e esse aqui está a 3 metros da origem indo para y. Esse está a 2 metros de x. E agora esse ponto rosa aqui. Esse ponto rosa eu posso falar assim que ele está a 3 metros da origem na direção de x, né? No sentido positivo. E ele vai estar aqui, ó, a 5 na direção de y, no sentido positivo, porque para cima é sempre positivo. Enquanto aqui o lado direito é positivo. Ele vai estar a 5 na direção de y, no sentido positivo. Então eu localizei. Então a diferença entre esses dois pontos rosa é exatamente a localização deles no plano. Genial, né? Quem inventou isso foi genial. René Descartes, né? Filósofo matemático. Beleza. O que a gente tem agora, então? Né? Se a gente tiver um gráfico, o que é o gráfico? O gráfico ele é uma curva aqui. Uma curva do plano, né? Então tá bom. Ó, desenhei qualquer coisa aqui. Isso é um gráfico, não é uma função ainda, né? Uma função é diferente. A função ela pode ser um gráfico, mas
Nem todo gráfico é uma função. Então, quando a gente tem um gráfico, esse gráfico ele vai passar por infinitos pontos. Por infinitos pontos. Como ele passa por infinitos pontos, cada ponto aqui vai ter sua localização. Olha aqui, ó. Ele vai ter aqui uma localização, um ponto aqui, né? Um ponto aqui vai ter uma localização em x e vai ter um correspondente em y. Então, x e y. Beleza? Se eu disser que isso aqui é uma função, esse y aqui transforma para a gente em f de x. Então, quando eu digo que é uma função, o gráfico da minha função ainda continua com todos os pontos correspondendo a x e y. Só que o y daquele ponto, quando está no gráfico da função, ele vai ser um f de x. Ou seja, ele vai ser um valor que depende do x para ser conhecido. Beleza? Então, o que a gente tem? Então, a reta, a gente viu que a reta, né? A reta oblíqua aos eixos é um gráfico da função do primeiro grau. Então, a reta oblíqua aos eixos. Então, se eu tenho uma reta aqui assim, desenhar de rosa. Então, se eu tenho uma reta oblíqua aos eixos, ele é um gráfico de uma função do primeiro grau. Se eu pego um ponto aqui, esse ponto, como está em cima da reta, ele vai ser um ponto do tipo x, f de x. Não é verdade? Se eu pegar outro ponto, ele vai ser tipo um x', f de x'. Então é sempre x, f de x quando está em cima do meu gráfico, tá? Beleza. Como eu quero sair da forma algébrica para o gráfico, e eu sei que o gráfico ele é uma reta, então eu preciso de no mínimo 2 pontos. Não é? Eu preciso de 2 pontos. Então, como que eu descubro esses 2 pontos? Bom, exatamente sabendo que o ponto ele é determinado por x e a imagem de x, que é o f de x. Então, o ponto é determinado por x e a imagem de x, que é o f de x. Então, eu vou precisar determinar um valor para x, porque é sempre assim, né? Eu dou um valor para x e você me devolve um f de x. Então, eu vou dar um valor para x, vai me devolver um f de x. Pronto, eu vou ter um ponto. Depois você vai dar outro valor para x, eu vou conseguir outro valor de f de x. Aí eu consigo determinar 2 pontos da reta. Como que a gente faz o gráfico? Só vem carrega depois. Beleza? Então é x, f de x. X, f de x. Essa linha de exatas. Vou apagar aqui, né? Beleza, então agora a gente vai ter a forma algébrica, a gente precisa do x e do f de x que se associa com esse x, né? Ou do y que é associado com esse x. Então olha só, a gente tem aqui uma forma algébrica da função, 2x mais 1. O que a gente precisa? A gente precisa de 2 valores distintos para x. Bom, eu vou botar aqui os valores mais simples, do 0... escrever mesmo, né? Então eu vou pôr aqui o 0. E eu vou pôr quem? O 1. Esse aqui fica a cargo do freguês, né? Ele determina o que ele quer. Beleza, aí o que a gente precisa? A gente precisa encontrar quem que é o y associado a esse 1, né? Ou a f de x. Bom, como que a gente faz? A gente calcula, né? Quando x vale 0, a gente vem na função aqui e substitui. Então, quando x vale 0, x para x igual a 0, a minha f de 0 é quanto? Então, minha f de 0 é quanto? Ó, x igual a 0, substitui esse x de dentro por 0. Então, f de 0 é igual
igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1 é 1. Então, quando x é igual a 0, a minha f de x, ou o meu y, né, propriamente, vai ser igual a 1. A imagem de x igual a 0 é 1. Para a próxima, né? A próxima eu tenho x igual a... Vou calcular do lado aqui, né? Fica mais bonitinho, organizado. A próxima a gente tem aqui, ó. Vou colocar x igual a 1. X igual a 1, quem é a imagem de x igual a 1? Ou seja, quem que é o meu f de 1? Basta eu substituir esse 1 lá na lei de formação. F de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando x é igual a 1, o f de x é igual a 3. Beleza. Com essas correspondências, a gente consegue determinar nossos pares ordenados. Esses pares ordenados sempre viram ponto para a gente no gráfico, né? Então, o par ordenado x f de x, então é 0,1 no primeiro. E no segundo? No segundo é 1,3, né? Então, o x valendo 1 e o y valendo 3. Então, 1,3. E é esses pares ordenados que eu quero, né? Porque lá no gráfico, no plano cartesiano, o que a gente usa são somente pares ordenados. Então, olha só. Quando x vale 0, então eu tenho que vir em cima do eixo x, procurar o zero dele. Tá aqui, ó, bem no ponto de encontro. Quando x vale 0, o y vale 1. Então, ó, eu ando em x até o valor de 0. E depois agora a gente vai subir no y até 1. Então tá aqui, ó. Então ele estava aqui, agora ele sobe no y até 1. E aí aqui a gente forma um ponto. O próximo ponto, 1 e 3. Então, primeiramente, a gente vai no x até 1, que está aqui. E agora a gente vai subir com uma reta paralela ao eixo x até alcançar o 3, que está aqui, ó. Pronto, esses dois pontos são suficientes para a minha reta. Basta agora a gente só pegar a régua e riscar. Eu determinei o gráfico. O gráfico é bem simples, né? Esse gráfico é o gráfico de uma função, uma reta, né? Ele é o gráfico da função afim. Especificamente, ele é o gráfico da função 2x mais 1. 2x mais 1. Bom, outro exemplo, né? Vamos ver outro exemplo. Menos 2x mais 1. Então agora eu tenho menos 2x mais 1. Vamos pegar os mesmos valores lá em cima. Ó. 0. Para x igual a 0. E depois para x igual a 1. Determinar dois pontos. Dois pontos é suficiente para uma reta. Agora o f de x depende desse x, né? Então eu escolhi o x, beleza. Mas o f de x depende desses valores para eu descobrir o f de x. Então, para x igual a 0, qual é o valor do meu f de x? Ou meu f de 0? Então, f de 0 eu vou ter que substituir na lei de formação. Menos 2 vezes 0 mais 1. Isso vai dar 1. Então, quando x é igual a 0, o f é igual a 1. E o próximo? Quando x é igual a 1, quanto vale minha f de 1? Então, a f de 1 é igual a menos 2 vezes 1 mais 1.
Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, veja só. O primeiro valor, ele foi exatamente igual, né? Na de cima. Na de cima, quando x era igual a... Vai subir os valores ali? Ah, não. Tô ali, na de cima. Quando x era igual a 0, o meu fx deu 1. Então, esse valor eu posso até copiar ele. Na de baixo também. Só que na de cima, quando x era igual a 1, o meu fx correspondeu a 3. E na de baixo deu menos 1. Um valor bem diferente. Então agora a gente vai para os pares ordenados, né? O primeiro par é igual, então eu posso copiar. Colando em algum lugar, exceto ali. Fazer mesmo, então, né? Que não quer copiar, a gente faz. Então, beleza. O primeiro par ordenado vai ser 0 em x e 1 em y. O segundo par ordenado vai ser 1 em x e menos 1 em y. Com esses dois pontos já são suficientes para determinar quem é minha reta ali, né? Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para os pares ordenados, né? X igual a 0 e y igual a 1. Então, ó, vou aqui no x primeiramente. Busco o 0. Está bem no encontro. Agora a gente sobe até o y em 1. Então, a gente vai desenhar um pontinho aqui, ó. Agora o próximo. X igual a 1 e fx igual a menos 1. Então, olha só. X igual a 1, eu vou com minha caneta até o 1. E agora a gente vai até o menos 1 de forma paralela, né? Então a gente vai ter que descer uma reta aqui paralela a y. Assim como existe uma reta paralela ao x. Então onde eles se encontram? Vou até lá embaixo. Pronto. É como se fosse um robô, né? O robô só anda para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Ele não anda em diagonal. Então aqui, ó, 2 pontos determina uma reta. Pronto. Bom, beleza. Assim a gente constrói, então, o gráfico de uma função afim. O gráfico de uma função afim é uma reta oblíqua aos eixos ordenados. Então, ó, tá aqui, veja que a correspondência aqui entre as grandezas no plano cartesiano sempre é x e y, né? Então a grandeza x e a grandeza y. No caso, essas grandezas aqui, os eixos, eles podem ir variando, né? No caso, se fosse o taxista, o x aqui para mim seria o quilômetro rodado e o y o valor ser pago. Então a gente pode dar nome, né? A gente pode denominar essas grandezas. Agora a gente percebe o seguinte, né? A gente percebe algumas coisas, só por esses dois gráficos a gente já percebe algumas coisinhas. Bom, primeiro de tudo, o primeiro gráfico, ele visivelmente, ele é diferente do segundo, né? Principalmente se a gente for colocar ângulo. A gente já tem conhecimento de ângulo. Então, olha só, se for um ângulo aqui entre o gráfico e o x, sempre entre o gráfico e o x, a gente vê que esse próximo ângulo aqui, ó, ele é maior que 90. Enquanto o primeiro, ele é menor do que 90. Né? Então, aqui, ó, ângulo menor do que 90
E já o próximo tem um ângulo maior do que 90. Então, como a gente consegue analisar isso, né? Uma outra coisa que a gente pode ver, existem dois pontos que se destacam. Dois pontos que se destacam. Quais são os pontos que se destacam aqui no gráfico? Bom, eu diria que é o ponto que corta o eixo Y e o ponto que corta o eixo X. Então, ó, existem dois pontos que se destacam nos gráficos. E ele sempre vai existir, né? Sempre vão existir esses dois pontos, ó. O eixo que corta o eixo Y, o ponto que corta o eixo Y e o ponto que corta o eixo X. Então, em cima dessas coisas começa a surgir a matemática mesmo, né? Matemática por matemática. Explorar ali essa representação matemática de forma matemática. Então, olha só, né? Bom, primeiro de tudo, né? A gente vai fazer a correspondência, então, entre aqueles destaques do gráfico e alguns elementos da minha forma algébrica. Então, aqueles destaques do gráfico têm exatamente correspondência com a forma gráfica, a forma algébrica, desculpa, da minha função. Então, a gente vai chamar de coeficiente linear o valor b. O valor b vai chamar coeficiente linear. Mas o que seria coeficiente linear? O coeficiente linear, que é o valor b, né? Bom, na forma algébrica a gente sabe que é o valor de b. Mas e no gráfico? Porque a gente tem que ter essa correspondência, né? Os dois são a mesma coisa. O coeficiente linear é exatamente o coeficiente que vai indicar para mim aonde o gráfico vai cortar o eixo Y. Então ele seria o start, na verdade. O coeficiente linear, ele é aonde o valor de Y se inicia. Ele vai iniciar a partir de ali. Tecnicamente, né, a gente pode criar ele como início. Então, na forma algébrica, o coeficiente linear vai ser o b. Mas na forma gráfica, ele vai ser a ordenada do ponto em que o gráfico corta o eixo Y. O eixo Y. Ou seja, aquele ponto lá onde o gráfico ele se destaca, né? Onde o gráfico corta o eixo Y é exatamente o meu B. Então vamos verificar, né, se isso é verdade, ó. É a ordenada do ponto, né? Lembrando que o ponto ele vai ter uma abscissa e uma ordenada. Então vamos olhar lá para o gráfico, ó. Então, ó, se eu só olhasse para esse gráfico rosa, eu poderia dizer, ó, aonde que o gráfico corta o meu eixo Y? Bem aqui nesse ponto verde, que é o par ordenado 0 em x e 1 em y. Então eu poderia dizer que o meu coeficiente linear da minha reta é igual a 1. O coeficiente linear da minha reta é igual a 1. Ou seja, b, né, na forma algébrica, o b é igual a 1. Bom, isso é verdade, ó, porque olha só, nessa função aqui, eu tenho o quê? Que b é igual a 1. E na de baixo? Se eu só olhar para o gráfico, eu tenho aqui também que o meu coeficiente linear dessa reta aqui vai ser 1, porque é onde o gráfico corta o eixo Y. Então, na forma algébrica, o B tinha que ser 1. E é verdade. Então, a gente verificou um em relação ao outro. Pronto, determinei meu primeiro ponto notável ali, né?
calculamos, a gente verificou o coeficiente B, a gente tem que verificar quem é o coeficiente A, né? O coeficiente A é o coeficiente angular da reta, tá? Ele indica a declividade da reta. Ele indica a declividade. O que é isso, né? Então, esse coeficiente, ele indica a declividade da reta. Em tese, é o A, a gente, na verdade, em tese não, né? A gente verificou que o A, ele pode ser conhecido como uma razão entre a variação das duas grandezas, né? Ele pode ser conhecido como a razão entre as grandezas. Lembrando que lá no exemplo do táxi, a gente tinha o A igual a 2. E quando a gente dividiu um valor de uma grandeza pela outra, a gente reconheceu esse 2, né, de certa forma. Desde que a gente eliminasse aquele valor 5, né? Então, lembrando, ó, lá no táxi, a gente tinha lá o valor a ser pago, o valor e o quilômetro. Então, a gente tinha 1, 2, 4, 3, 6, 4, 8. A gente viu que a correspondência no valor final a ser pago mesmo era o quê? 2 vezes 1, né? Ou 1 vezes 2. 1 vezes 2 mais 5. Depois a gente viu que aqui era 2 vezes 2 mais 5. Aqui era 3 vezes 2 mais 5. Para esse era 4 vezes 2 mais 5. Não é verdade? Então, ó, a gente pode até criar uma relação, né? Quilômetro é x e o valor a ser pago vai ser o y. Quilômetro é x e o valor a ser pago é y. Qual é o valor final a ser pago? Y, a gente pode ver que é 2 vezes o x, 2 vezes os quilômetros que eu percorri, mais 5. Não é verdade? Então, olha só, reparem nesse 2 aqui, ó, reparem nesse 2. Se eu desconsiderar esse 5, esse 2 aqui é obtido como a razão entre y sobre x. Mas simplesmente, como eu desconsidero esse 5? Eu subtraio, né? Se eu subtrair 5 dos dois lados, desaparece esse 5. Então, na verdade, ó, o 2 vai ser o quê? Y menos 5 sobre x. Vai ser y menos 5 sobre x. O valor de y que eu obtive, menos 5 sobre x. Então, esse x aqui ele vai indicar na reta, ele vai indicar a declividade. O que significa a declividade? Exatamente aquele aspecto do ângulo, né? Tem uma hora que a gente viu que as retas construídas anteriormente elas são diferentes. Elas têm ângulos diferentes. O ângulo é o que indica a declividade da reta. Então, o ângulo, por sua vez, tem correspondência com o meu A. Beleza? E o A é a razão entre um com o outro, né? Então, primeiro de tudo, né? Vamos fazer umas observações aqui. Quando o A for maior que 0, ou seja, A positivo, então teremos uma função crescente. O que é uma função crescente? Se a gente for olhar pela correspondência das grandezas, indica que quando eu vario uma grandeza, né, quando eu variar de forma positiva uma grandeza, a outra vai variar de forma positiva também, de forma proporcional. Beleza? Então, uma cresce, a outra cresce junto. Então, a função crescente significa que a relação entre x e y é diretamente proporcional. Quando o A for negativo, essa função, essa correspondência entre as grandezas vai se inverter. Então, elas são inversamente proporcionais. Teremos, né? Deixa eu assim, então, teremos uma função decrescente.
decrescente. Então, na de cima, função crescente, então o A indica a função crescente, e o de baixo, a função decrescente. Para isso a gente precisa fazer o estudo dos sinais, né, da reta. Beleza, beleza. Vamos olhar um pouquinho mais a fundo essa questão aqui e um pouquinho mais a fundo o A. E o B também, né? Vamos olhar um pouquinho mais a fundo o que significa o B. Então, olha só, vamos voltar para o B, né? O B é ordenado do ponto que o gráfico corta o eixo Y. Se a gente pegar aqui, né? Eu vou abrir um programa chamado GeoGebra. A gente pode verificar que, na verdade, entre duas retas onde o A é mantido constante, o B vai deslocar a reta. Ele só desloca a reta. Ou seja, ele vai criar duas retas paralelas, né? Na verdade, ele vai criar duas retas. E a gente vai perceber que essas retas, de fato, elas são bem parecidas, só que parece que existe um espaço entre elas, um certo deslocamento. Parecidas no sentido que parece que eu só coloquei o dedo em cima, né? Então, vamos ver aqui o GeoGebra. Olha só. O GeoGebra tem para celular também. Vamos ver aqui então, a questão do B, né? O que ele significa exatamente? Eu vou manter o A fixo, tá? Então, para a gente avaliar o que o B faz com o gráfico, a gente vai ter que manter o A fixo. Vamos ver então. Ó, vou criar uma função f de x igual a 2x mais 1. Beleza. Vou criar outra agora. G de x igual, então o A nosso A vai ser fixo, né? Igual a 2x. Então eu vou anular esse B, né? Então na primeira o B igual a 1, na segunda o B igual a 0, e na terceira eu vou colocar aqui um K de x igual a 2x menos 1. Ó, o que aconteceu aqui? Né? O que aconteceu aqui, ó, pra gente? Vou aproximar um pouquinho. Ó, a gente sabe que o B indica, né? O B, que é o coeficiente linear, ele vai indicar lá na reta aonde essa reta cruza o eixo Y. Então, a reta verde vai cruzar o eixo Y em 1. Será que isso é verdade? Vamos pegar aqui, ó. Ponto 1. Vou pegar já os próximos pontos. Pronto. Olha só. O ponto A, ele tem coordenadas 0 e 1. Ou seja, esse gráfico verde está cortando o eixo Y em 1. Olha lá. X igual a 0 e Y igual a 1. Que é o ponto onde cruza o Y, né? O eixo Y. Então, ó, tá certo, né? O que a gente aprendeu está correspondendo. O gráfico azul, eu fiz aqui, ó, um ponto de interseção entre o azul e o eixo Y, e ele gerou aqui o ponto B. O ponto B, ele tem coordenada 0, 0. Ou seja, x igual a 0 e y igual a 0. Então quer dizer que o coeficiente linear é igual a 0? É, olha só. Porque no gráfico, na forma algébrica aqui da nossa função, a gente viu que o B é igual a 0. Então, ó, correspondeu. E o ponto C, ele está nos indicando que o gráfico vermelho corta o eixo Y em menos 1. Então quer dizer que o coeficiente linear é menos 1? Bom, olha só. Na forma algébrica também a gente viu que é menos 1. Não está vendo nenhum gráfico? Deixa eu apresentar aqui então. Vou colocar a tela, né? A tela inteira. Estava na janela. Então, novamente, eu peguei o GeoGebra, tá? Eu peguei o GeoGebra, agora você está vendo, né?
Eu peguei o GeoGebra e construí 3 gráficos. Tá? Eu vou construir de novo aqui, ó. Apagar, apagar, apagar. Vou construir 3 gráficos novamente, ó. fx igual a 2x mais 1. Então, lembrando que a gente quer analisar o b, né? A gente quer analisar o b. Se a gente quer analisar o b, deixa o a fixo, porque assim a gente consegue uma relação boa para b. Aí o próximo gráfico, ó, deixa o a fixo, então o nosso a é igual a 2, vou criar aqui g de x igual a 2x. E a próxima eu vou construir um h de x. h de x é igual a 2x menos 1. Pronto. A gente está analisando o B. O B, no nosso estudo teórico, a gente viu que o B é onde o gráfico corta o eixo Y. Então a gente precisa verificar aqui cada gráfico aonde eles cortam o eixo Y. Então olha aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Agora o GeoGebra vai nos dar as coordenadas desses pontos, tá? Desses pontos aí. Então olha só. O ponto A, que é o ponto onde o gráfico laranja corta o eixo Y, ele tem coordenada 0,1. Tá aqui, ó. Ponto A, ele tem coordenada 0,1. O que está indicando, então? Que esse gráfico corta o eixo Y em 1. Se corta o eixo Y em 1, quer dizer que o meu coeficiente linear, que é o B, é igual a 1? Sim. Né? Porque lá no gráfico laranja, na forma algébrica, a gente está vendo que é 1. 1 positivo. Agora no roxo. O roxo está cruzando o B aqui, ó, bem aqui. Olha lá, interseção com o eixo Y, 0, 0. Isso quer dizer que o gráfico roxo faz a interseção com o eixo Y em 0, né? Então o nosso coeficiente linear é igual a 0. B é igual a 0? Sim, né? Porque olha aqui, ó, a forma algébrica também está indicando a mesma coisa. Então tá vendo que está correspondendo? Agora o próximo, gráfico cinza. Não sei como eu abrir aquilo lá. Aí foi. Ó, o gráfico cinza, ele tem interseção com o eixo Y em menos 1. Então quer dizer que o coeficiente linear desse gráfico cinza, o B, né, coeficiente linear que eu estou falando é o B, ele é menos 1? Sim, né? A forma algébrica também está nos dizendo isso. Beleza? Beleza, ó. B a gente aprendeu. Mas o que quer dizer esse B? Ó, quando a gente deixou o A fixo, o que aconteceu com os gráficos? O que aconteceu com os gráficos? Repare que parece que são os mesmos gráficos. Mas parece que eu coloquei um dedo aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo o dedinho aqui, ó? E parece que eu só subi ele. Só subi ele de forma que ele chegou lá em cima. Então parece que eu mantive o mesmo gráfico e ele só foi lá em cima, né? Se a gente for mediando, olha só que legal, ó. GeoGebra é demais às vezes, né? Não sabe mexer, é legal. Se a gente for mediando, cadê o ângulo aqui? Reta, ângulo. Olha aqui, ó, o ângulo. São 3 pontos ou 2 retas. O vento é óbvio, né? Fiz errado esse ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo medir esse ângulo aqui. Bom, essa reta. Tá medindo um ângulo? Deixa eu ver. Esse. Vamos ver aqui, né? Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Inclinação. Achei. Seleciona uma reta ou uma semi-reta. Beleza, esse aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui.
O ângulo não estou conseguindo medir mesmo não. Agora foi. Bom, a verdade é que, tipo assim, se a gente fosse medir ângulo aqui, tá? Se a gente fosse medir o ângulo que existe aqui entre essas retas, talvez eu poderia ter feito ponto aqui, talvez ele meça o ângulo. Mas ó, se a gente fosse medir o ângulo que existe entre essas retas aqui, ó, agora foi, eu tenho que fazer o ponto mesmo. Ele precisa de 3 pontos. Vamos ver se eu consigo 3 pontos aqui. Vamos ver a última tentativa, né? Senão fica para sempre aqui nesse negócio. Não consegui fazer o ângulo aqui não no GeoGebra. Depois eu aprendo isso. Bom, mas a verdade é que se a gente fosse medir o ângulo, vou apagar isso, apagar, apagar, apagar. Olha só, a inclinação de todos é igual a 2, né? Mas se a gente fosse medir o ângulo que existe entre essa reta laranja, o eixo X, entre a reta roxa, o eixo X, e entre a reta cinza e o eixo X, o ângulo dela seria igual, tá? Ou seja, a inclinação, exatamente a inclinação dela seria igual, mas intencionalmente a gente fez isso, né? Beleza. Então, o que é o eixo o B? O que é o coeficiente B? O coeficiente B, então, seria eu deixar o ângulo das retas fixas e meio que deslocar ela, sair de um ponto e ir para outro, tá? Ele desloca a reta inteirinha. Então, na verdade, quando a gente tem nesse ponto aqui, a gente consegue concluir o seguinte, que as retas que têm coeficientes angulares iguais, e somente o B variando, a gente consegue concluir que elas são paralelas, ó. Tá vendo? Elas são paralelas. É a mesma reta, só que deslocada. É a mesma reta, só que deslocada. Então, retas com coeficientes angulares iguais, somente com B variando, a gente vai construir retas paralelas. Então, é para isso que serve o B. Tá? O B desloca, por isso que ele chama coeficiente linear. Ele vai deslocar de forma linear todo o meu gráfico. Agora vamos ver o A, né? O A indica então a declividade. Ó. Vamos ver aqui o A. Vou apagar essas coisas aqui. Para a gente avaliar o A, o que a gente precisa então fazer? A gente precisa agora alterar, né? A gente precisa deixar o B fixo e variar o A, né? Vamos deixar o B igual a 0. Então, eu vou construir uma função aqui igual a 2x. Beleza. B igual a 0. Então, agora eu vou construir uma outra função igual a 7x. Ó, B igual a 0. Vou construir uma outra função igual a 15x. Vou construir uma outra função igual a 330x. Vou construir uma função agora com A negativo, né? Menos x. Vou construir uma outra função com A também negativo. Menos 17x. Então, o que a gente consegue notar? Ó, vou apagar só esse 330x, que está cobrindo nosso y. Olha só, toda vez, o que aconteceu? Todas elas permaneceram num ponto fixo, exatamente onde B é igual a 0. O que aconteceu? Ela rodou, né? Ela rodou. Então, o A, ele muda o ângulo, né? Se está rodando, quer dizer que está mudando o ângulo em relação a quem? Em relação a alguma coisa. No caso, a gente está comparando o gráfico com o eixo X. Repare que todos os ângulos foram mudando. Ó. A gente começou da verde, estava aqui. Quando a gente foi para azul, ela aumentou para cá. Quando a gente foi para vermelho, ela aproximou aqui do Y.
Quando a gente colocou 330, na verdade ela não estava em cima do y, estava muito próxima, tá? Não estava em cima não. Quando a gente deixou negativo, o que aconteceu? Passou do y. Passou do y. E aí esse aqui ainda é negativo, a gente viu que passou muito mais. Então o A, ele vai rodar o nosso gráfico em torno de um ponto fixo. É por isso que ele chama coeficiente angular, porque ele muda o ângulo. Ele muda o ângulo do gráfico em relação a quem? Em relação ao meu eixo X. Beleza? Ele vai mudar o ângulo do meu gráfico em relação ao meu eixo X. Quando o X é negativo, a reta vai fazer o quê? Ó? Vai ter um ângulo maior do que 90. Quando o gráfico tem... Quando o gráfico tem o coeficiente A positivo, ele vai ser menor do que 90. Beleza? E aí, para negativo, a gente vai falar que o gráfico decresce, a forma é decrescente, e para positivo é crescente. Mas por que decrescente e crescente, né? Vamos fazer duas análises aqui, ó. Vou apagar aqui a maioria. Olha só. Para no meu gráfico verde. O meu gráfico verde, ele é o seguinte, ó, se eu pegar um x aqui igual a meio, ele vai corresponder ali, ó. Então vou fazer aqui, né, meio. Aqui, né, é 1, né, vou pegar 1. Olha isso aqui. Então, olha só, aqui, ó, meio. O meio, ele vai estar aqui, ó. Bem x igual a 1, bem y igual a 1, né? Então, quando x é meio, eu tenho aqui que o y vale 1. Quando x ele é 1, eu tenho que o y vale 2. Quando x ele é igual a 2, vou movimentar isso aqui. Aí. Quando x ele é igual a 2, eu tenho que o meu y é igual a 4. Então veja só, a gente está crescendo o x e o y está crescendo junto, né? Então existe uma correspondência aí de crescimento entre os dois. O gráfico está crescendo, né? Porque o y na verdade indica que minha função cresce. Aqui minha função cresce, é isso que eu quero ver. Eu cresço x, o que acontece com a minha função? Cresce junto. Então gráficos dessa forma aqui são gráficos crescentes. Já o outro vai ser decrescente, porque se a gente pegar exatamente os mesmos pontos que a gente pegou, ó, meio, o meio está aqui embaixo, ó, meio com meio. Agora, quando eu pegar o 1 vai responder a menos 1. Quando eu pegar o 2 vai responder a menos 2. E por aí vai. Então, repare o seguinte, a gente está crescendo, a gente cresce o x no gráfico roxo e o y, ou o gráfico em si, né, a função em si, ela vai decrescendo, ela vai correspondendo a valores menores. Então, a gente cresce o x e os valores do gráfico vão diminuindo. E isso é uma função decrescente. Beleza? Vamos escrever tudo isso agora, né? Então, olha só, o a maior que zero é uma função crescente, a menor que zero é uma função decrescente. Beleza, vamos ver. Vamos dar umas observações, né? Observações aqui, que é importante, que existe uma certa confusão em relação a isso. Ó, observações, né? Tem gente que fica chamando a função afim de linear a todo momento. A gente vai chamar a função linear, a função era linear, a função era chamada, a função afim ela é linear quando b é igual a zero, tá? Então quando temos uma função
afim com coeficiente linear igual a zero, então podemos chamá-la de função linear. A função só é linear quando o b é igual a zero. Tem a ver sobre linearidade mesmo, que é uma definição. Beleza. Esse aqui o gráfico passa na origem. Agora, quando A é igual a zero, travando tudo. Na verdade, vamos tratar de outra coisa primeiro, né? Quando A é igual a 1, depois o A é igual a 0. Quando o A... Ô, louco! Meia hora para fazer o negócio. Quando o coeficiente A é igual a 1, então teremos uma função do tipo quando o coeficiente A é igual a 1 e B é igual a 0, tá? Quando o coeficiente A é igual a 1 e B é igual a 0. Então teremos uma função do tipo identidade. Essa é a função identidade. É porque o y vai ser igual a x em todo ponto. Então, pois y é igual a x em todo ponto. Então, isso é uma função de identidade. É quando o x e o y são iguais. Então, para isso, eu preciso de A igual a 0 e B igual a 0. Então, essa função é desse tipo aqui, ó. f de x igual a x. Ou y igual a x, né? Como forma de equação. Beleza? A primeira basta o b ser zero para chamar de linear. Então eu não tenho nada em relação ao zero, em relação ao A, quer dizer, basta o b ser zero. Então a primeira, a gente colocar lá a forma dela, a gente pode dizer que ela é dessa forma aqui, ó, f de x igual a x. Essa é uma função linear. Toda vez que o b é igual a zero, a gente tem uma função linear. E se o A é igual a 0? Bom, se o A é igual a 0, se o A é igual a 0, né? Nós não temos uma função afim. Nós vamos ter uma função chamada de função constante. Tá? Então, para A igual a 0, a função não é afim, ou do primeiro grau, né? Ela será uma função classificada como função constante da forma f de x igual a b. Então, como fica essa função, né? Essa função é simplesmente todo o valor de x é sempre um valor único. Então, o gráfico disso aqui é importante saber também. Ó. O gráfico dessa daqui, ela vai ficar assim, ó. 90 aqui, bonitinho.
Vai ficar desse modo aqui, quer ver, ó? Vou fazer aqui um plano aqui. Se você me ajudar, né? Quadro. Tela azul. Tem que abrir de novo. Quadro que é intervalo. Quadro que é intervalo. Vamos se abrir, né? Eu vou anotar aquela questão lá, eu falei, mas eu não escrevi, né? Quando A é negativo, a gente tem a função decrescente, e o ângulo formado, eu falei, né? Eu falei sobre o ângulo formado, mas eu não anotei nada. Então, eu vou jogar isso aqui para baixo, ainda bem que eu estou no quadro, né? Primeiro eu vou arrastar um pouquinho para o lado, porque aquilo lá está me atrapalhando. E aqui. E esse aqui eu vou jogar para baixo para a gente fazer uma anotação sobre o coeficiente A lá, tá? Vamos terminar essa parte então aqui só do... Você vem para cá, ó. Tá bonitinho. Aí, 80. Então, essa função aqui, ela é a função desse jeito aqui, ó. Vamos fazer aqui o plano cartesiano. Faz os eixos ordenados, né? Faz os eixos ordenados. E aí a gente tem essa função do seguinte modo, ó. Ela vai ser paralela ao eixo das abscissas, tá? Então ela forma um gráfico paralelo ao eixo das abscissas, passando por B. Então olha que interessante, ó. Vai ser dessa forma aqui, ó. B, e ali forma uma reta paralela. Então, para a função para A igual a zero, a função não é afim. Ela será uma função classificada como uma função constante. Seu gráfico, então eu vou anotar do ladinho aqui, ó. Seu gráfico será uma reta paralela ao eixo X que cruza exatamente o valor de B, né? Ou da constante, no caso. Então, ó, fx é igual a uma constante. Então, o B pode ser ali ou pode ser embaixo. Depende do valor de B. Menos B seria embaixo, né? Aqui, esse B já generaliza a situação já. Então, tá aqui, ó. Beleza, tá aí bonitinho. Vou apagar esse aqui que tá me irritando ali. Incomodando, né? O professor não pode se irritar, o professor já pode se incomodar. Vamos fazer aqui, ó, o seguinte, né? Eu falei sobre o A, mas eu não fiz nada sobre o A. Então vamos fazer de novo aqui, ó, dois gráficos. Dois gráficos, né? Ctrl X. Ctrl V.
passar para baixo depois. Então, beleza. O que a gente quer? Eu quero só fazer a relação do A com o ângulo que a gente viu lá no GeoGebra. Então pega aqui uma reta qualquer, né? Se o A ele é crescente, né? Então, tipo assim, tem uma reta aqui, eu vou pegar aquilo algo com 38 graus. Eu vou fazer aquilo ali de azul. Agora pegando o mesmo plano. CJ. Então, olha só. Beleza, tá aqui. Vou fazer aqui de azul, então, né? Nessa situação aqui, a gente tem um ângulo aqui, né? Como eu disse. A gente tem um ângulo aqui. Vou fazer de rosa. A gente tem um ângulo. Esse ângulo aqui, quando o A ele é maior que zero, esse ângulo ele vai variar entre 0 graus e 90 graus. Tá? Mas ele nunca pode ser 0 ou 90 exatamente. Eu vou colocar aqui ele é maior que 0 e maior que 0. Ângulo maior que 0 e menor que 90. Nunca pode ser 0 ou 90, tá? Beleza, rosinha, bonitinho. Nessa segunda situação, a gente vai ter, como a gente já viu também, o ângulo. Vou desenhar aqui então também, vou pegar aqui minha régua. Fazer um outro tipo de angulação. Vou pegar quase a mesma coisa lá e passando por aqui. Nessa situação aqui, que o meu gráfico vai ser laranja, a gente tem o ângulo sempre parte, né, do eixo X e vai até o meu gráfico, né? É assim que a gente determina o sentido da medição, né? Então, vem daqui até aqui, não é verdade? Esse ângulo aqui, ele vai ser maior do que os dois de rosa. Isso, né? O ângulo aqui ele é maior do que 90, só que ao mesmo tempo menor do que 180, né? Ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Beleza? Por fim, né? Por fim, a gente pode determinar. Repare que aqui o gráfico a gente pode até ver que ele é decrescente, né? A gente pode ver algo assim aqui, ó. O louco, foi até 300, ó. Alta resolução. A gente pode ver alguma coisa antes aqui, né? Aqui o gráfico ele acompanha o eixo Y,
O gráfico sempre acompanha o eixo Y, tá? É o eixo Y que a gente fica de olho. Aqui o eixo Y é positivo, então ele sai do positivo para ir para o negativo. Ele sai do positivo para o negativo. Então, uma forma de determinar se é crescente ou decrescente é assim, tá? Ele vai do positivo para o negativo, então quer dizer que ele é decrescente. Agora aqui ele sai do negativo, olha lá, o Y negativo, e ele vai até o Y positivo. Sempre olhando para Y, tá? Porque o gráfico, a função, ela tem correspondência com Y, não com X. O X é minha variável independente. O Y que é igual a f de x, né? Beleza, tá aí. Agora, o que a gente pode ver? Raiz, né? Raiz. Bom, a raiz de uma função, de forma genérica, raiz de uma função, ela vai ser o quê? Ela vai ser as raízes, né? Vão ser os valores de x, que tem imagem igual a zero. Então são os valores de x que tem o f de x igual a zero. Então vou colocar até para lembrar, né? Então isso de forma geral, todas as funções vão responder isso aí, tá? Vou colocar aqui, ó. O 4 ficou pequenininho, né, em comparação aos últimos. Vamos olhar para a raiz, né? Ó, lembrando, né? Raiz. O que é raiz? Raiz de uma função raiz ou raiz, né? Raízes são os valores de x no domínio cuja imagem f de x é igual a zero, tá? Então é igual a zero. Em outras palavras, a gente pode falar assim, ó. X é raiz se somente se. X é uma raiz se e somente se. Deixa eu ver se tem o se somente se aqui. Se somente se no teclado. Quero pegar o símbolo. Vamos ver se tem um símbolo lógico aqui. E vamos ver se dá para copiar, né? Cadê o C? Tá aqui, ó. Então, x é uma raiz, se somente se. F de x é igual a zero. Ó, muito melhor, né? A matemática é linda. Beleza, ó, definimos raízes. Então isso é raiz. Então o que a gente tem que ver, né? Simplesmente a gente vai verificar aqui numa função afim, a raiz corresponde à mesma coisa. Só que a questão é a seguinte: as funções elas vão ter modos distintos de se encontrar essa raiz. Tá? A definição para todas elas é a mesma coisa. Só que encontrar é que vai ter a sua forma peculiar, né? Então, para fazer aqui na função afim é de um modo, para fazer lá
na função quadrática de outro, e assim sucessivamente. E caiu minha conexão. Voltamos. Está me ouvindo? Então a questão é a seguinte, né? Cada função vai ter uma forma particular de se calcular a raiz. Então a gente vai olhar a raiz. A raiz é definida dessa forma, né? No gráfico, quem que é a raiz? Olha só, no gráfico. No gráfico de uma função, então isso é geral, vou definir geral de novo. A raiz, no gráfico de uma função, a raiz é o ponto cuja ordenada é igual a zero. Em outras palavras, né? Em outras palavras, é o ponto é a abscissa aqui, né? A raiz é a abscissa do ponto, é a abscissa do ponto cuja ordenada é igual a zero. Em outras palavras, é o valor x do ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, é o valor x do ponto onde o gráfico corta o eixo x. No caso, a gente pode voltar então lá, ó, nas funções anteriores e ver quem que são as raízes, ó, só olhando, né? Só olhando. Quem são as raízes aqui desse gráfico? Ó? Bom, tem que ver onde o gráfico corta o eixo x. Aonde o gráfico corta o eixo x? Aqui, ó. Ele corta o eixo x nesse ponto aqui. Então, esse ponto, a ordenada aqui, ele é uma raiz, né? Ponto da raiz. Ponto da raiz. Da mesma forma, lá embaixo, né? Ó, a gente pode verificar que o ponto da raiz é bem aqui, ó. Então, ó, lembra que eu falei para você no começo, né? Eu falei que existia alguns pontos notáveis e um comportamento do gráfico também, né? Eu acho que eu defini isso lá em cima, não sei, foi aqui embaixo, na verdade. Ó, repare o ângulo e dois pontos notáveis. O primeiro, ele é determinado, o primeiro que a gente determinou foi determinado por quem? Pelo coeficiente B. Depois a gente viu o ângulo, que tem a ver com A. E agora a gente vai ver a raiz, né? A raiz é o segundo ponto onde o gráfico corta o eixo x. Onde o gráfico corta o eixo x. Beleza. Então, ó, matematicamente, a gente pode falar que a raiz, né? Podemos criar uma fórmula para a raiz. Então, aqui, ó, de forma desnecessária, tá? Fórmula para a raiz. Eu não acho tão necessário, então eu vou pôr em parênteses. Um pouco desnecessário. Se você entende o que é uma raiz, você não precisa da fórmula para a raiz. Nesse caso, né? Nesse caso, na equação quadrática você precisa, porque senão você vai ficar a vida tentando determinar. Aqui está normal. Então, fórmula para a raiz. Ó. Então, ó, se eu te dou uma função, aí eu estava travando. Ó. Então, fórmula para a raiz. Se eu te dou uma função x, fx igual a x mais b, né? Nós sabemos o quê? Ó,
dada uma função, dada a função afim, importante é não travar meu quadro, né? Então, ó, dada a função afim, ou a gravação também. A raiz é encontrada quando f de x é igual a zero. Então, o que a gente tem? Ó, quando f de x é igual a zero. Então, o que a gente vai ter? Ó, a gente vai pegar aquela função, transformar numa equação, onde y é igual a zero, né? Então, transformando, a gente vai ter então o seguinte. Então, ax mais b é igual a zero. A raiz é encontrada quando o valor de quando f de x é igual a zero, né? E a gente quer o valor de x, porque a raiz é o valor de x. Então, a gente tem, ó, ax é igual a zero. E isolando o x, nós vamos ter o quê? Isolando o x, a gente tem que x é igual. Nós vamos ver separado aqui, ó. A menos b dividido menos b dividido por a. É só isolar o x que a gente encontra essa fórmula aí. Crescer um pouquinho aqui, né? Ficar melhor em destaque. Então a raiz é isso aqui, ó. Mas é um pouco bem desnecessário decorar essa fórmula aqui, né? Isso é a raiz da função. Então, aqui, ó. Acima, raiz, né? Raiz da função afim, né? Deixar bem claro que a raiz da função afim. Beleza? Então tá aí, ó. No gráfico ela vai ser quem? Né? Fórmula para raiz, no gráfico ela vai ser exatamente o ponto que corta. Então a gente pode até desenhar aqui, né? Já está indicado em outros momentos, né? Vamos fazer, né? Vamos fazer um último aqui. Tudo aqui. Então, ó, a gente pode ver aqui no gráfico, pegando os eixos aqui, ó, a gente pode ver que a raiz não adiantou nada, né? Fazer isso aqui. Olha só, pagou tudo. Aí, tudo ali.
Não vai adiantar muita coisa não, ele vai apagar, vou fazer os eixos mesmo aqui, ó. Então a raiz no gráfico vai ser o quê? Esse quadro é pesado, né? Ele tem o... Ó, dá uma louca nele às vezes. Fazer menor, daí ele fica mais de boa. A raiz aqui então, ó. Esse martelo, né? Então, ó, pega um gráfico, desenha aqui pega o plano cartesiano, quer dizer, desenha aqui qualquer raiz, qualquer gráfico, tanto positivo quanto negativo, né? Na verdade a gente pode desenhar separado. Então a gente vai ver o que, né? A gente vai ver aqui, ó, que esse ponto aqui, ele indica a raiz. Indica a raiz. Já esse ponto aqui indica o B, né? Indica o B. Olha só que legal. Então, onde corta o eixo X indica a raiz, onde corta Y indica o B. E vice-versa, né? Porque se for crescente e decrescente, a gente vai ter a mesma coisa. Tá pro lado só para ficar legal, né? Beleza. Acho que era isso mesmo, viu? A gente pode até fazer o último, né? Que é exatamente a mesma coisa. Vou deixar assim mesmo, mas o decrescente seria a mesma coisa, né? Só que decrescente, né? Indica B e indica a raiz. Então, em resumo, a gente não fez nenhum problema com isso, mas em resumo é o que, né? Então a gente tem que a função afim, ela vai ser uma forma de descrever a relação entre duas funções, entre duas grandezas, né? Função sempre é a relação entre duas grandezas. Então, a função afim ela vai corresponder à relação entre duas grandezas, que a partir de um certo ponto, elas se correspondem entre si de forma proporcional, né? Seja diretamente ou inversamente proporcional. Não é verdade? E aí a gente vai ter a forma algébrica da função, né? A forma algébrica da função, a função afim, é assim, ó. Fx é igual a x mais b, onde o fx, que também pode vir como y, eu só não gosto muito porque, na verdade, o fx ele é a imagem, o y nem sempre é a imagem. Mas o fx ele é variável dependente e o x é independente. Por quê? Porque o fx depende realmente de y, né? Depende da escolha de x. O fx depende da escolha de x, né? Então, fx depende de x. Então, o x não depende de ninguém, né? O x eu escolho aleatoriamente. O gráfico a gente viu que é sempre uma reta. Então, a gente viu que uma reta. E nós vimos, uma reta oblíqua aos eixos, né? E nós vimos que para determinar uma reta, basta dois pontos dela. Na geometria analítica, é estudado a forma da reta no modo que eu dou uma inclinação, ou seja, um ângulo, e te dou um ponto dela. Tá? Eu também consigo fazer essa correspondência aqui na função afim, até porque é uma reta, né? Você viu uma reta oblíqua, ela é uma função. Então, estudar lá na geometria analítica também estar estudando função afim, de certo modo. Desde que o gráfico seja realmente uma função afim, né? Porque a gente viu que existem retas que não são função afim, né? Como esse B aqui não é uma função afim. Se fosse uma reta paralela a y, nem seria função em x, né? É um x, né? Fiz y aqui, mas isso aqui é um x, ó.
Beleza, então a gente viu o crescimento e decrescimento, que está totalmente ligado ao coeficiente A. A gente viu que B indica onde a reta corta o eixo Y, né? Onde a reta corta o eixo Y. Mais do que isso, ela indica o deslocamento do Y, né? Por isso que desloca linearmente. Por sua vez, o A muda o ângulo entre a reta e o eixo X. Não é verdade? Beleza, então a gente viu alguns casos aqui e a gente viu por fim a raiz, né? A raiz ela vai ter ali, a definição é igual para todas as funções, só que o modo de calcular para as funções é diferente. Beleza? Então tá aí, função afim, talvez um grande resumo da função afim apenas, né? De resto é mais exercício mesmo, para verificar como se apresenta a função afim. Como ela se apresenta no nosso cotidiano, né? Como ela se apresenta no nosso cotidiano, como a função afim ela se apresenta ali em exercícios, como se dá essa correspondência entre as grandezas que eu citei, porque é isso que ele vai explorar, essa correspondência entre as grandezas, que você descubra algumas coisas, porque a função afim, ela simplesmente ela vai te dar o poder de descobrir alguma relação lá à frente ou muito pequenininha, sabe? Como a do táxi, né? A gente viu que anda 1 quilômetro, paga tanto, anda 2 quilômetros, paga tanto, anda 3 quilômetros, paga tanto. Aí o cara pode falar assim, eu quero ir daqui até BH, então eu vou pagar quanto? Tudo bem, né? Era apenas R$2, mas se fosse um valor mais difícil, não é tão fácil calcular assim de cabeça, né? Eu preciso realmente da função afim. Beleza? Então tá aí, feito, finalizado a nossa função afim. Então até mais para quem está assistindo. Eu vou desligar aqui, né?